Sejam bem-vindos a mais um podcast do ITCO, Complexidades. Hoje, com a segunda parte aqui falando sobre parques lineares, né? Nós vamos dar continuidade ao nosso bate-papo. Tá? Quem já viu o primeiro, aconselho. Quem não viu o primeiro, aconselho a ver o primeiro para depois estar vendo esse segundo aqui, tá? Para você conseguir entender tudo que a gente está falando aqui. Apesar de nosso assunto ser tão complexo, pode ser que você consiga entender e vou depois ver o primeiro, né? Mas a gente aconselha a ver o primeiro. Dando continuidade aqui, hoje, né, continuando aqui com a arquiteta urbanista Carla Herrmann, seja bem-vinda, né, mais uma vez. Professor Silvio Matos, geólogo, né, especialista na área ambiental, e nossa Fernanda Mendonça aqui, arquiteta urbanista, Fernandinha, falando aqui também como arquiteta, né, sobre essa questão dos parques lineares. Bom, vamos dar continuidade aqui para o nosso bate-papo, né? A gente falou bastante no primeiro programa sobre as questões ambientais, a importância do parque, né? A gente também falou da valorização que pode dar a área, que as pessoas que foram socialmente, de repente, prejudicadas em determinado momento, pode ter agora um ganho, né? Então, o ganho também urbanístico, né? O ganho para a parte de saneamento, principalmente na parte de drenagem, né? Então, a gente falou bastante coisa no primeiro programa, e agora vamos falar um pouquinho mais, né, sobre a importância dos parques lineares, talvez do ponto de vista agora, né, da questão do lazer, né, da mobilidade, né, e outras questões ambientais aqui que estão interligadas, né? Vamos começar aqui com a Carla, Carla? Bom, bom estar aqui de novo, né, com vocês. Eu acho assim, que só existe ganho, né? Não existe perda para ninguém em termos de se conseguir, né, implantar um parque linear. Eu acho que isso é um fato hoje inegável. Ninguém pode afirmar que não, que isso vai ser ruim para a cidade. Eu acho que essa é uma questão importante. A segunda questão, né, que a gente também já tinha abordado de alguma forma, são as inúmeras possibilidades, né, de você ter um ativo ambiental. Hoje em dia, as cidades, inclusive, elas cadastram isso como um ativo contábil, né? Uhum. Em termos de repasse de recursos ou de arrecadação. Troca de carbono, né? Sim, você tem assim, inúmeras possibilidades. Uma outra questão que a gente também não tinha abordado é a questão, né, de conseguir potencializar aspectos da mobilidade, como, por exemplo, o andar de bicicleta, né, um transporte ativo, né? Isso. E o andar a pé. Uhum. Então, e o seu Lomar tinha mostrado ali a questão Volta o mapa, só voltar o mapa. De como, né, mesmo que não seja por vias perimétricas ao parque, mas que são vias que interligam, né, diferentes pontos da cidade, e de como a gente pode potencializar isso, Fernandinha, né, em termos da mobilidade. Sem sombra de dúvida, acho que as coisas as duas coisas estão ligadas, né? A questão é pensar, eu quero uma cidade para quem? Para a circulação do automóvel ou uma cidade para as pessoas? E aí a gente vai ver que parque com mobilidade é qualidade de vida, é qualidade de meio ambiente, é qualidade de espaço, ou seja, são muitos benefícios para serem revertidos para a cidade e que vão ser usufruídos pela população. Ao passo que, se eu faço só uma via de circulação para o automóvel, aquele espaço não vai nem ser percebido pelas pessoas. O que poderia ser um parque, o que poderia ser um espaço de descompressão dentro da cidade, um espaço para melhoria da qualidade de vida, ele passa a ser um espaço que não é nem enxergado pelas pessoas. Ninguém vê a beleza do que está ali. Uhum. Ninguém vê a beleza da água que está correndo, ou das pedras do entorno, ou das árvores que poderiam estar ali. Então, o parque linear, ele é sinônimo de qualidade. Quanto mais eu puder trazer a população para participar efetivamente da construção do parque, da utilização do parque, mais essa pessoa vai ter a sensação de pertencimento e, com isso,
o parque passa a ser espaço vital daquela cidade. E todo mundo cuida, E né? todo mundo Eu cuida, acho que- exatamente. Eu acho que a gente também tem um outro viés, né, em relação a parques e praças, né, e a gente tem muito isso ali no setor sul, aqueles grandes espaços urbanos praticamente abandonados, que é a questão da insegurança pública, né, e da depredação dos espaços públicos, em razão da falta de uso ou de não ter pessoas, né, porque as coisas mal feitas, elas geralmente são mal feitas quando não tem ninguém olhando, né? Com certeza. Então, eu acho assim que essa apropriação ela é importante. E o Silvio falava antes também de uma questão de gestão, né? Eu queria até fazer uma pergunta para o Silvio, né? E tá a gestão nisso, né? Que é a questão do microclima do entorno de um parque linear, né? Então, assim, se eu for praticar esporte, né, Silvio, hoje, numa determinada área, fazer uma caminhada, eu vou ter, por exemplo, a gente está no Centro-Oeste, a gente vai ter que escolher um horário ali 5, 6, 7 horas. Se eu estou no entorno de um parque, o microclima 3, 4 da tarde já está agradável para começar uma caminhada. Eu não preciso esperar escurecer, eu começo a usar aquele equipamento muito mais cedo, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho do microclima, né, do entorno, que ajuda muito, né, principalmente em regiões quentes, e também dessa questão da gestão dos parques. Eu acho que em relação a essa questão do microclima, né, a gente sabe, por exemplo, nós temos trabalhos antigos aqui em Goiás, ainda me lembro escrito pelo professor Walter Cassetti, que está aposentado hoje, e que foi um pioneiro, né, na área de geografia, de começar os primeiros 3 textos de meio ambiente, e que mostrava que tinha uma diferença de 4 graus, por exemplo, da zona, digamos, densamente urbanizada aqui dentro de Goiânia, para as zonas mais periféricas, né? Hoje eu percebo muito isso, por exemplo, com o espaço que eu tenho lá, que é a Ecovila Santa Branca, que eu vou muito lá, e eu já medi isso e eu percebo isso. Quando eu chego lá, eu já sinto que a atmosfera está mais amena, que o clima está menos quente, né? Coisa de 3 graus, 4 graus. E nós podemos ter isso dentro de um parque linear. À medida que você aumente a vegetação, né, você tenha toda aquela faixa que o Salomar mostrou naquela imagem anterior, no programa anterior, Deixa né? eu voltar aquela imagem. Da massa verde, de APP, as áreas permeáveis e tal. Isso cria um microclima muito mais agradável do ponto de vista de você fazer exercícios. Pode voltar naquela outra ali onde tem as pessoas caminhando. De ter uma umidade maior, até porque aqui no Centro-Oeste nós temos uma umidade muito baixa, né? Então, assim, cria um palco, digamos, um local que é extremamente favorável e ameno para a prática esportiva, certo? Agora, do ponto de vista da gestão, eu acho uma coisa muito importante, a Carla até levantou anteriormente, né? Essa questão. E isso preocupa muito o administrador quando você vai falar num parque, em um equipamento grande desse, o aspecto de segurança. Mas é isso. Daí eu acho importante aquela questão que você colocou, né? Eu acho que foi no programa anterior, de você ter uma densidade um pouco maior do que a densidade normal no entorno do parque, para você ter gente. Se você tiver presença de pessoas, de gente, né? Você diminui a insegurança. Quer dizer, a insegurança vai ser proporcional ao espaço com menos pessoas, o espaço com presença menor da população, mais inseguro é. Você deu o exemplo anterior, e eu acho que é real, aqui em Goiânia é o Parque Vaca Brava. A qualquer momento, se você for lá, tem gente andando, tem gente praticando esporte e tal, principalmente à noite, e você não se sente inseguro, e realmente não é inseguro. Então, acho que associar essa questão à mudança do uso do solo no entorno, que possa ter uma densidade um pouco maior do que a cidade normal, podendo verticalizar um pouco, tendo a preocupação com aquela questão que a Fernanda falou do sombreamento e tal, isso é importante. Agora, uma questão também, além de você ter gente, para essa questão da gestão, é que você possa ter uma gestão compartilhada. Eu acho que hoje você pensa isso, e hoje uma reflexão que se faz em termos do programa Macambira Anicuns é que você tem uma gestão de fato compartilhada,
que aí você compartilhe uma gestão que a presença do poder público seja importante e tal, mas não só a presença do poder público. Você tem que ter uma gestão que você abra os espaços para iniciativa privada, para pequenos negócios, para esse tipo de coisa, como forma de geração de emprego e renda localmente. O equipamento tem esse papel também, sabe? Sim. Como também compartilhar com as entidades organizadas. Você tem uma associação de bairro local, quer dizer, nada melhor e mais saudável do que você compartilhar essa gestão do parque, porque se a pessoa está envolvida na administração ali, ele vai cuidar. Quer dizer, é aquela questão do pertencimento, né, que a Fernanda falou há pouco, né? Ele se sente, digamos, que o parque pertence àquela entidade também. Então, acho que é muito importante você pensar numa gestão compartilhada. Eu acho que não é uma privatização, sabe? Não é você chegar e privatizar tudo e cobrar por tudo e tal, esse tipo de coisa, não é isso, né? Mas é você compartilhar com segmentos empresariais que sejam do ramo, com as entidades da sociedade civil organizada, esse tipo de coisa. Eu vejo muito por aí, sabe, Salomão? E até as novas lideranças políticas que estão nascendo, né, numa associação de bairro, pode-se medir a gestão dele pela gestão do bairro. Olha, nesse seu bairro aqui, você tem esses equipamentos aqui que vocês têm que fazer a manutenção. O município vai dar uma contrapartida, mas vocês vão poder buscar parcerias privadas para patrocinar ou para fazer a gestão daqueles espaços, e é vocês que vão cuidar disso aqui, criar o regulamento. Em virtude disso, a gente pode até criar uma forma de medir se realmente o trabalho social daquela pessoa, realmente de gestão é boa, para de repente chegar futuramente a ser um vereador. Uma escola de administração uma pública. Escola de administração pública. Na prática, né? Na prática, né? Eu acho que isso é muito importante. Em alguns... ainda essa gestão ela é muito controversa, tem alguns casos lá em São Paulo, Porto Alegre também, o Parque Marinha do Brasil tem uma parte lá que vai ser privatizada, entre aspas, né, uma parceria público-privada, e que acaba criando controvérsia, mas a gente tem que começar a aprender a lidar com isso, porque efetivamente às vezes o poder público não consegue manter todo aquele equipamento limpo, com todos os equipamentos funcionando, né, com a população, né? Então acho que é um caminho, né, Carlos? É uma forma de adesão, né, Selomar? Eu acho assim, não adianta, você não consegue administrar um equipamento grande desse se você não tiver uma adesão popular. Então, eu vejo essa adesão popular, né? essa adesão popular através das entidades organizadas. Você não vai ter também uma adesão popular, digamos, muito espontaneísta. Você tem que ter através da sociedade civil organizada. Então, assim, cabe, por exemplo, até o poder público fomentar, né, no entorno de um equipamento público como esse, que está em torno de diversos bairros que estão em torno e tal, que fomentar a criação de entidades da sociedade civil voltada para conservar o parque, para dar sua contribuição, seja voluntária ou não, esse tipo de coisa. Porque se não tiver adesão realmente da população, a administração não vinga. E não consegue nem implantar aquilo que a gente falava, né, no programa anterior, que quando se fala na implantação, né, ao longo de um córrego, num município em que já ocorreu a ocupação dessas áreas, por aqueles motivos primeiros lá do programa passado, né, dessa urbanização desenfreada que aconteceu e sem planejamento, onde as pessoas ocupavam onde dava para ocupar, e a gente também a gente não está culpabilizando aqui a sociedade, a gente não está falando sobre isso. Está constatando. É uma constatação, as pessoas não tinham onde morar, elas iam morar onde dava. Geralmente eram esses os lugares que sobravam, porque eram relegados pela uma sociedade que tinha, né, uma porção da sociedade que tinha condições de morar num lugar, entre aspas, também melhor, né? Então a gente tem que essa falta de conhecimento, né? E agora uma outra questão que eu queria colocar é que às vezes, né, as pessoas, e a gente vê isso muito em projeto de arquitetura, né? Às vezes o arquiteto projeta um lugar, mas a pessoa que vai ocupar aquele lugar não está preparada para aquele lugar, né? Ou seja, o lugar é do arquiteto e não da pessoa. E não da pessoa que vai usar, né? A pessoa gosta de um fogão a lenha e o arquiteto fala nada disso. Você vai utilizar
o elétrico que eu vou colocar aqui para você nesse lugar, mas a pessoa não gosta daquilo. Ou às vezes o contrário. Vou te dar um exemplo que aconteceu, desculpa interromper, mas foi um exemplo de anos atrás, que o pessoal estava trabalhando nos projetos da Universidade Católica no Jardim Novo Mundo. Uhum. Então, tinha um local lá que tinha muita lavadeira de roupa e tal. Então, surgiu um projeto dos alunos de arquitetura da Católica de fazer uma lavanderia coletiva, de levar lá fazer uma lavanderia e tal. Quando foram conversar com as lavadeiras, falou, de jeito nenhum, nós não queremos pagar lavanderia, nós vamos na casa da pessoa e lavamos a roupa lá, porque aí nós gastamos o sabão deles, a água deles e tal. Eu vou pegar a roupa e trazer para a lavanderia para gastar o meu sabão, fazer essa coisa e tal. Então, quer dizer, aqueles projetos você não conversou com os russos. Como dizia o Fiola lá na seleção de 58, não conversou com os russos, né? Então, esse tipo de coisa. Então, assim, às vezes... não, imagina. Então, às vezes, a gente, como urbanista, até tem a boa intenção, né, de botar o parque lá, porque a gente sabe de todos os ganhos, todos os benefícios, mas a população, de fato, não sabe usar. Né? Então, também entra na sequência da implementação de um parque a própria gestão pública ou uma parceria público-privada a fazer eventos que demonstrem para as pessoas como é que elas podem usar o parque. Elas podem usar para fazer atividade física, elas podem usar para fazer um piquenique, elas podem utilizar, hoje tem até aniversário, né? No Parque Flamboyant a gente tem visto muito isso. Então, eu acho que entra uma questão, né, que a gente prevê os espaços urbanos, dos mais diferentes espaços e equipamentos urbanos, mas às vezes as pessoas não sabem usar os espaços. E a gestão pública também fica perdida nisso, né? Porque o espaço urbano, ele desencadeia uma série de ações. Se você tem um parque urbano, você gera, talvez, trabalho para um educador físico, que vai ter lá o seu cliente, né? Vai ser o personal agora que está aí. Então, se eu tenho uma academia a céu aberto, aquele personal pode utilizar aquela academia. Enfim, você gera, né? Você tem o pipoqueiro. Então, muitas vezes, também falta essa visão, né? Tá, então nós vamos... É aquilo, né? Às vezes se faz o plano diretor e ele não é implementado. Porque por falta de conhecimento, né? E dos espaços e equipamentos urbanos também acontece isso. O incentivo do uso pelo próprio gestor. Justamente. Você entrou num espaço que eu queria comentar, que é o maior exemplo que a gente tem aqui no Brasil de quem soube usufruir de forma a tirar proveito econômico dos seus parques. Curitiba. Eu sempre gosto de comparar Curitiba e Goiânia. São duas cidades que não têm atrativos turísticos. Não. Né? Eu vou vir a Goiânia para visitar turisticamente o quê? Não temos. Né? Temos outras atrações, mas não essa. Curitiba era a mesma coisa. Então, o que aconteceu ao longo do tempo? E aí eu sempre falo assim, o gestor, dependendo da formação que ele tiver, ele sempre vai puxar farinha para o saco dele. Né? No caso, a gente teve aí Jaime Lerner, que era um arquiteto, prefeito de Curitiba por 3 mandatos, governador do Paraná por 1 mandato, e ele teve essa visão, juntamente com a equipe dele, dos técnicos, de vamos fazer os parques e vamos trazer as pessoas para usar o parque. Justo. E ele construiu tantos parques quanto foi possível, aproveitou as áreas que estavam degradadas, transformando em parques, né, como a Ópera de Arame e outras mais, que são, ele intitula isso de acupuntura urbana, e criou... o próprio Parque das Pedreiras, onde tem a ópera, é uma parceria público-privada. Exatamente. E criou com isso uma linha de turismo que quando a gente chega a Curitiba, a primeira coisa que a gente vai lá comprar a passagem, que permite a gente visitar todos os parques da cidade. E aí, dentro desses parques, eu tenho restaurante, cafeterias, o pipoqueiro, eu tenho os mais diversos. Eu não preciso pagar para entrar nos parques, mas eu tenho serviços pagos ali dentro, que acaba sendo uma parceria né, da própria gestão com o privado. E atrai, né? Porque se você tem um parque lá sem nada,
Não vai atrair as pessoas, E né? tem uma questão, a gente até conversou em outros programas aqui, de a gente ter essas rotas e linhas. Tem um outro serviço que que o município pode vender, né? Pode concessionar, né? Não sei se é a palavra correta, né? De conceder Sim. a cessão, né? Desse uso, que é das rotas turísticas. Quer dizer, se eu tenho um ônibus e tal de passeio que eu possa circular, eu vou deixar as pessoas nesses parques, eu posso fazer convênio com o shopping, eu vou deixar o pessoal aqui no shopping, eles vão passar 1 hora, 2 aqui no shopping, depois eu vou pegar, vou levar ele para outro parque. Quer dizer, são tantas as possibilidades dentro da gestão da cidade, né, incluindo os parques, que a gente se perde na quantidade de coisa boa que os parques. O que a gente não pode ter, né, eu queria trazer isso aí pontualmente, né, uma discussão que já teve, até o Silvio participou disso, é um jardim botânico abandonado. Com certeza. Né? Um baita de um parque desses, um lago, e algumas pessoas que têm uma visão, para mim, retrógrada, não querem gente lá no Jardim Botânico. Né? E eu preciso... Na contramão de tudo, né? Porque no Jardim Botânico ele acaba servindo para você como um aprendizado. Você vai lá para Educação conhecer. ambiental. E tem uma outra coisa que eu Exatamente. aprendi há pouco tempo, eu não conhecia a história aqui do Jardim Botânico e do entorno ali do bairro no Pedro Ludovico, que há muito tempo, o Silvio talvez esteja mais tempo aqui em Goiânia do que eu, né? Foi um bairro, tipo uma vila que foi empurrando as pessoas de baixa renda para lá e tal, né? E agora é a hora do Pedro Ludovico ganhar potencial, as pessoas que estão lá ter os seus lotes valorizados por um grande parque, né? Trazendo verticalização para lá, para a gente ter densidade e usufruir do parque. Tem gente contra isso. Eu só posso pensar o seguinte, não, peraí, eu já estou bem instalado aqui, e eu não quero que desvalorize o meu local. Se valorizar lá o coisa, vai baixar o preço do meu aqui. Só pode ser isso. Né? Porque eu não posso pensar que um grande parque, nem o Jardim Botânico, e todo um potencial que eu vou levar para todo um grande bairro de baixa renda, não sei se é baixa, média renda ali, mas aí a gente tem algumas coisas de baixa renda, de valorizar um potencial. Será que ninguém vê isso? Né? Minha pergunta, né, se você participou lá de umas audiências públicas sobre isso aí. Eu acho assim que são essas visões equivocadas, né? Que as pessoas acham que o espaço tem que ficar cristalizado para valorizar, para ter um valor ambiental, que qualquer presença humana maior no entorno vai, né, digamos, desvalorizar ou vai degradar, quando a gente está constatando hoje que uma questão fundamental para você ter uma revitalização, para você ter uma coisa, tem que ter gente, né? Essa discussão, guardando as proporções, é a mesma que você já tiver em relação ao centro aqui de Goiânia. Você não resolve o problema do centro se você não trouxer gente para o centro, né? Então, esse tipo de coisa. E Goiânia tem um desafio muito sério. Se você for pensar hoje, Goiânia tem mais de 60 parques. Mais de 60 parques. Sim. Talvez a gente conheça aí uma dezena deles, que são os mais conhecidos, e pode elencar essa dezena aí, que são os mais conhecidos, são aonde tem gente. Onde tem gente. Aonde tem os bairros mais densos e tal. Tem alguns parques que são maravilhosos e tal, mas que estão na periferia e que estão abandonados. Né? Então, você tem mais de 60 parques. Um grande desafio, né? Um grande desafio da administração hoje, além dos diversos que já tem, né? Hoje, por exemplo, está passando a questão do resíduo, parece que é a questão que está mais premente na cidade de Goiânia, a questão dos resíduos sólidos por causa do vencimento do aterro sanitário, né? Eu vi a administração falando até em fazer usinas, né? Usinas aí com investimento alto, investimento aí que pode ser 600 milhões de reais aí para, né? Eu acho que é importante essa preocupação com os resíduos sólidos mesmo. Mas eu tenho um outro desafio, que seria, digamos, como nós vamos trazer esse patrimônio ambiental que Goiânia tem, esses 60 parques que Goiânia tem, e tem catalogado mais de 200 áreas com potenciais para pequenos parques também, voltados para a questão ambiental. Quer dizer, então, é um potencial imenso. E aí, essa ausência de atratividade turística, você pode criar, talvez, puta atração turística de Goiânia, como Curitiba criou, como referência, de visitar, né? Digamos, as dezenas e dezenas de parques que Goiânia teria, bem cuidado. Sim. E tal. Nós temos alguns que estão bem cuidados, mas estão tudo em zonas mais densas, em zonas que tem população, que tem gente,
né? Sim. E quando você fala do Jardim Botânico, é um diamante, é uma preciosidade que precisa estar o público visitando, precisa estar divulgando e tal, não precisa ter gente no que entorno. nenhum desses parques está usufruindo de uma parceria público-privada. Ele está sendo, pelo poder público, gestado sozinho. Que é um peso muito grande. Então, isso acaba deixando degradar aqueles que não têm muita população no entorno. E assim, eu que vim de fora, né, sou lá do Rio Grande do Sul, as pessoas, o que eu tenho para fazer em Goiânia? Né? A gente nunca fala de Goiânia, a gente fala, não, tem Pirinópolis, tem Caldas Novas, né, tem tal coisa. A gente nunca fala de Goiânia. Não, peraí, vem para cá que aqui é legal. A mesma coisa, eu tenho primos meus morando em Curitiba, né? E às vezes eu falo, eu vou aí em Curitiba. Eles, vem aqui para Curitiba, nós vamos em tal lugar, vamos fazer isso. Várias vezes eu fui a Curitiba fazer vários passeios, né? Então, nós temos um potencial desses parques, né, para os municípios. E aí, uma coisa também que eu falo sempre para os prefeitos, né, principalmente aí municípios do interior, né, que não são tão, às vezes, próximo aqui de Goiânia, né, da região metropolitana, é que muitos prefeitos ainda têm uma visão do interior, têm uma visão de querer que a sua cidade seja igual ao Goiânia. Não precisa. A cidade do interior, ela tem que guardar essas características do interior, né? Porque quem sai daqui para ir para lá, ele quer o quê? Andar a pé. Preservar a sua história e a sua cultura. Preservar a história, participar de uma festa local, né? Conhecer novas pessoas, e você só vai conhecer ela andando a pé, ou num espaço público, que a gente nem falou ainda das feiras, né? Que a gente... esse espaço, se puder voltar alguns slides aqui antes, né? Pode ser até naquele anterior ali mesmo, né? O outro, esse aqui é perfeito. Que num espaço desse eu posso ter uma feira. Claro. Eu posso ter um evento cultural sobre um evento religioso, né, determinados eventos. Ele pode se tornar multifuncional, né? Então o Parque Linear traz todo um potencial de lazer, o Silvio estava falando, que não é explorado, gente. Então, nós temos que melhorar. Goiânia é uma cidade que efetivamente fala assim, não tem atrativo ambiental, né? Que não tem um rio, uma cascada, alguma coisa. Atrativos naturais. Né? Tem um monte e a gente não está olhando para eles, né? E sem falar que eu falei que Goiânia não é uma cidade turística, mas ela recebe muitas convenções. Então, nós estamos sempre... Né? Exatamente, com os hotéis lotados, saúde. Né, de com vários parques. E as pessoas não têm condição de dizer assim, vamos direcionar, fazer um tour nos parques, conhecer os... E os parques nossos são maravilhosos. Nós falamos de 3 aí, Vaca Brava, Flamboyant, o Areião, são 3 parques. E alguns parques reconfiguram o espaço. Por exemplo, aquele parque do Jaó, que foi um parque que foi criado, eu esqueci o nome do Parque da Liberdade. Eu esqueci, da Liberdade. Aquele Parque do Jaó, ele reconfigurou o espaço no entorno. Você vai no Jaó hoje, a quantidade de restaurantes, de coisas que tem no entorno ali, quer dizer, o Jaó era um bairro que à noite, se você saía, você tinha medo de sair à noite, porque era aquele silêncio, era aquela coisa até muito bucólica, agradável do ponto de vista da tranquilidade. Mas à noite dá medo. Hoje você sai, você vê uma efervescência no entorno. Você tem bares, você tem alguns bares que tem música ao vivo e tal. E um dos instrumentos que reconfigurou aquele espaço ali foi aquele parque que foi implantado lá, sabe? Sim. E que foi uma briga, inclusive tentaram privatizar aquela área lá, não conseguiram e tal, né? E não era uma área privatizável e tal, era uma área pública e, felizmente, conseguiram montar o parque e reconfigurou o espaço ali no entorno do Jaó. Eu vou contar uma experiência bem rápida aqui, ontem minha, né? Ontem eu estava aqui na região aqui próximo ao Paço Municipal, ali no Los Andes, ali, né? Era fim de tarde, acho que era umas 5 horas, a hora que eu saí dali, estava quente. Aí eu peguei o carro, eu tinha uma reunião lá no centro, né? E aí passei pela Praça Cívica. Aí a Praça Cívica bem arborizada, o entorno. Eu abri a janela do carro e já deu para ver assim, a diferença. Gente, eu levei 15, 20 minutos do Parque de Los Andes até a Praça Cívica. Então, assim, esse ambiente reconfigurado, até estava comentando com a Carla, que lugar legal aquela Praça Cívica para fazer caminhada, né? O pessoal, né, aproveitar, ter lá ser uma feira, ter algum movimento cultural ali de vez em quando, à noite, né?
tá bonito, acho que poderia ficar... Tem algumas coisas ali que incomodam, né? Uns terminais ali. Chega a arrepiar, Fernandinho. Mas, assim, como a arborização, a gente vai ser um assunto aqui já do nosso programa também, né? Falar sobre a arborização urbana, como esse ambiente muda, né, o microclima. Então, gente, por que será que trava tanta coisa e a gente não conseguir explorar isso aí, né? Estou pensando aqui, né, falando, vou mandar esses 2 programas aqui para o prefeito Mabel, porque acho que saiu muita ideia aqui das potencialidades de Goiânia, né, Silvio? Olha, eu acho que tem, sim, é claro, eu reconheço que Goiânia tem muitos problemas e tal, né, são problemas prementes, você tem que investir na educação, na saúde, nessa coleta de resíduo e tal, mas essa questão ambiental é uma potencialidade muito grande, e aliar essa questão ao turismo. Quer dizer, o exemplo que a Fernanda deu de Curitiba é um exemplo que tem que se mirar. Quer dizer, você tem um roteiro bom, né, requalificar alguns parques que precisa e tal, você tem mais de 60 parques aqui, né, e tem mais de 200 áreas aí indicadas com possibilidade de ser parque. Então, é um potencial assim, enorme. Não é toda a capital que tem isso. Não. Então, tem um potencial enorme. E isso tem que ser aproveitado pela administração, sabe? Sim. Porque agrega valor ambiental. E traz dinheiro para o município, né? Quando você vai para um lugar a turismo, os turistas deixam dinheiro lá, porque se hospedam, usam transporte, mesmo que seja um individual, hoje alugam um carro, né? Alugam um Airbnb, usam os restaurantes para se alimentar, vão aos shopping centers, né? Estava vendo ali, né, agora o grande evento, que foi o show da Lady Gaga no Rio, né? Que houve um aporte milionário da Prefeitura do Rio de Janeiro. Mas o que isso reverteu em termos, né, de negócios, de pessoas, né? Os hotéis estavam lotados no Rio de Janeiro. Então, assim, claro que eu não estou achando que a Lady Gaga vem a Goiânia. Por que não? Imagino, né, que não viria. Mas você tem essas oportunidades, né? Quando a gente vai a Curitiba, a gente se hospeda, a gente se alimenta, a gente compra os souvenirs nos locais turísticos. Não é isso? E isso gira a economia também, né? Eu acho que isso também é importante, né? É o potencial ambiental, o potencial econômico em termos de serviços ambientais prestados, né, e como se reverter isso, o potencial de geração de negócios, né, o potencial de valorização do solo urbano, é tudo isso agregado, né, essa visão mais ampliada do que um equipamento, um parque, né, urbano pode trazer para o município. Eu acho que é isso, né, abrir os olhos para essas múltiplas realidades que podem ser criadas a partir e do falando espaço, do turismo, né, e do show que você está colocando aí da Lady Gaga, né? Eu não gosto muito desses grandes shows internacionais que trazem. Eu entendo que assim um parque linear, né? Os nossos parques lineares, eles têm muito mais potencial para a nossa cultura. Nós temos muito mais coisas para referenciar nossa aqui, né? Sim, eu só dei o exemplo da Lady Gaga só para mostrar que houve investimento do poder público, mas o retorno também acontece. Sim, trouxe, né? E daí, em qualquer situação de turismo, isso vai acontecer. Mas eu não sou contra, assim, totalmente ao grande show. Só não acho que, assim, não precisa ser toda hora ter grande show. Tem prefeitura que, às vezes, gasta dinheiro lá. Sim. Nada contra aí aos artistas, né? Mas gasta muito mais num show do que num projeto de planejamento urbano, num plano diretor, tá? Tá, já estou fazendo a crítica aqui, puxando para o nosso lado aqui. Olhando por esse lado faz todo sentido, né? E nós temos nessas cidades, né, potenciais artísticos muito grandes que não são valorizados. Às vezes as pessoas falam, lá no Rio Grande do Sul vocês fazem dança de tudo, não sei o que, valorizam, vocês são, parece que meio bairrista. Será que a gente é bairrista ou a gente referencia a nossa cultura e a gente não esquece dela e traz à tona todo dia? É um patrimônio de vocês que vocês estão valorizando. Né? Então por quê? E aqui nós temos um monte de cultura, né? A cultura da sertanejo, né? Da comida, do piqui, tem outras questões, da galinhada, né? Festa junina, né? Então,
nós temos bons artistas aqui que a gente pode valorizar eles e que às vezes acabam sendo esquecidos o cara que chegou num certo determinado status, na minha opinião, ele não devia receber tanto recurso público assim. Eu acho que nós temos que valorizar lá o pequeno, né? A gente fez um trabalho lá em Afogados da Engazeira, em Pernambuco, né? E aí eu cheguei lá, 2 coisas que eu perguntei para ele. Vem cá, e a buchada aqui? Espaço, mas é difícil achar um local aqui que tenha um restaurante com buchada. Eu disse, pô, mas, né? Não é um patrimônio, Não né, é um patrimônio. Aí eu disse assim, e como é que é a festa de São João? Não, a festa de São João é boa, mas é mais aqui na cidade. Nos povoados, onde realmente começou essa questão da festa de São João, não acontece. Então o pessoal do povoado tem que vir para o centro da cidade. Ué, por que eu não levo isso também, né, para os povoados do entorno das cidades, né? E faço aquela festa lá, por exemplo, em Hidrolândia, me lembro de tem a festa de Santo Antônio lá, né? Então, levar, em vez de trazer a festa de Santo Antônio para o centro da cidade, não, vamos fazer lá no povoado, vamos valorizar aquelas pessoas do povoado. A mesma coisa, a gente pode criar uma disputa dos parques, quem vai fazer as melhores festas e atrair. Essa disputa é saudável. Né? Como é saudável? Então, eu acho que o Parque Linear, que é o assunto desses 2 programas que a gente está fazendo aqui, quanta coisa boa traz para a cidade e que ele está sendo ainda tá meio que esquecido, meio que relegado, ainda que tem potencial. Administrativamente tem potencial para muito mais que não está sendo levado em consideração, né? E são justamente essas parcerias. A gente vê pequenos quiosques, por exemplo, dentro de um parque, mas poderia ter muito mais, né? Não é que vai se cobrar para alguém entrar no parque, não é isso, né? Mas você ter mais atrativos que fazem com que você, eu quero ir lá porque lá tem tal coisa que eu gosto de comer, ou tal coisa que eu gosto de fazer, e fazer disso um potencial, né? Sim. Já que o Silvio colocou aí que nós temos mais de 60 parques, né? Nem sabia que eram tantos. Também não. Olha que eu trabalho com isso. Dentro da faculdade, a gente faz projetos de parque, projetos de praças, mas normalmente são aqueles convencionais que a gente olha, os 10 mais conhecidos. Mais conhecido, tem uma dezena. Então, elencado 60 e umas 200 áreas passíveis. Agora, antes assim da gente... Eu gostaria de deixar assim, eu acho que a gente tem que deixar um recado, tá? Um recado para as prefeituras do interior, para os prefeitos e tal, porque às vezes o cara acha que olha um parque desse, mas isso é porque é em Curitiba, ou olha uma Cambira. Não, isso é porque Goiânia. São cidades ricas, cidades grandes, então minha cidade é menor, eu não vou conseguir fazer uma coisa dessa. Mas é possível. É possível porque tem financiamento, né? Um bom projeto de um parque linear hoje, nesse contexto de mudanças climáticas, se for bem justificado, bem feito o projeto, você consegue financiamento dessas entidades multilaterais. O BID ainda continua, né? O BID, por exemplo, eu trouxe essa brochura aqui que eu estava falando aqui, o BID tem aqui elencado um mundo de possibilidades de financiamento para parque linear. Então, eu acho que não necessariamente o prefeito tomar uma decisão de implantar um parque linear na cidade dele, ele vai ter que tirar o dinheiro da educação, da saúde, da segurança para implantar no parque. Ele pode fazer um bom projeto, um bom diagnóstico, um bom projeto. A gente estava falando há pouco de ter bons estudos e bons projetos e buscar financiamento, pôr debaixo do braço e buscar financiamento. Goiânia conseguiu fazer um financiamento muito bom para o Parque Macambiras Unicuns, e você vê em outras cidades aí conseguiram. Não precisa ser uma cidade, não precisa ser capital, não precisa ser uma cidade grande para pensar num parque desse. Eu acho que isso aí tem que ser uma recomendação, Salomar, para os prefeitos, tá? Sim. Os prefeitos de cidades médias, até de cidades pequenas, que têm um potencial importante. E criar um atrativo, pode criar um atrativo para essa cidade a partir daí. Eu queria aqui agora até fazer uma crítica e um elogio, né? Nós falamos aqui de Jataí, né, do córrego Jataí, que no plano diretor, que a gente foi contratado para fazer o plano diretor, estava previsto lá um parque linear para o córrego Jataí. Bom, o prefeito anterior, né, não leu o nosso plano, não leu o nosso projeto, a equipe técnica deles não se debruçou e não propiciou a implantação do córrego Jataí. O atual prefeito que ganhou agora, o Geneilton, né,
O secretário de Planejamento que estava lá me convidou para uma visita ao município, a gente falar um pouquinho sobre o plano diretor, foi lá falar sobre o plano diretor, gostou muito, conseguimos falar com o prefeito abriu lá, conversou com a gente, e aí a gente estava falando sobre justamente o Córrego Jataí, eu falei, nossa, o Parque Linear está previsto lá no plano diretor, brilhou os olhos dele na hora. Outro dia o secretário já me ligou, não sei, Cantimiro, desculpa se eu estava falando aqui, você não me pediu segredo, né? Mas em setembro estão lançando a pedra fundamental do Parque Linear do Córrego Jataí. É uma visão Passou sintonizada 4 anos uma gestão que não conseguiu ler um estudo muito bem feito por nós, sem, né, como é que a gente chama, né, sem falsa modéstia, né? Nós somos bons mesmo nessa parte plano diretor, nós temos uma equipe competente, o Silvio aqui com mais de 30, 40 anos de trabalho nessa área, Fernandinha, né, doutora na área de urbanismo, de mobilidade, a Carla com mestrado na área de meio ambiente, né, são grandes profissionais que todos aqui, desculpa aqui não ter falado de todos, mas falando dos presentes, todos com grande potencial e que a gente leva coisas boas para os municípios. E o prefeito de Eneilton, parabéns, prefeito, está lançando lá em setembro o projeto do Parque Linear. E tinha um vereador lá que queria fazer o quê? Marginal. Uma marginal, pelo amor de Deus. Eu dou meus parabéns ao prefeito por essa visão dele sintonizado com o momento, uma visão moderna e sintonizado com o momento atual, né, das questões ambientais, das mudanças climáticas. Um parque linear no Córrego Jataí, lá no município homônimo, lá na cidade homônima, vai ser fundamental. Que começa lá no JK. No Parque JK, que já está implementado, né? E vai até o tem até implementação, tem mais coisas, mais equipamentos que vão ser colocados. Então é isso, sabe, é que a gente fala. Que a Fernanda é o prefeito de Águas Lindas, né? Que tem um plano de ação com o Parque Linear e que ele está lá na nova gestão e que tomara que ele também então, faça a pedra fundamental dele. Nós estivemos conversando com a equipe lá de Águas Lindas, né? E assim, entra um problema muito do entorno de Brasília, né? População pobre, uma renda baixa, e eu estava conversando com um dos gestores lá, falando, você não entende a dificuldade, principalmente na questão da saúde, né, de Águas Lindas. Assim, é super complicado sobrar recurso lá, né? Mas as parcerias públicos-privadas, né? Mas sem críticas, o prefeito de Águas Lindas, ele é médico. A visão dele vai ser saúde. Né? Se fosse um professor, a visão ia ser educação. Se fosse arquiteto, ia olhar a cidade urbanisticamente falando, todos os aspectos. Mas isso acontece mesmo. Né? Foi o exemplo que eu dei do Jaime Lerner, é justamente isso. A formação do gestor, ele normalmente induz, né? Exatamente, a uma maior atenção, digamos assim. Não, né? Que o prefeito de Águas Lindas esteja errado, ele está certíssimo, porque educação, saúde e educação acho que são em primeiro lugar. Né? Mas o lazer, ela também propicia saúde. Sim, né? Qualidade de vida, do espaço urbano. Eu entendo muito importante isso, sabe, desse trabalho, sabe, de os prefeitos escutarem um pouquinho. Outra coisa também, uma crítica que eu faço, né, já fiz em outros programas aqui, outro dia estava até conversando com o secretário sobre isso, né, é de eu ter uma cidade e não ter uma secretaria de planejamento urbano ou de desenvolvimento urbano. Tem de tudo, né? Menos o planejamento e desenvolvimento. Se a gente mora na cidade, né, a gente precisa ter uma secretaria. Às vezes, quando tem planejamento, é só planejamento financeiro. Ou gestão, né? Da governança. Não tem o planejamento do espaço urbano, né? E sem planejamento a gente sabe, né? O que acontece sem planejamento urbano, né? Para onde que eu vou levar a cidade? Para onde ela vai crescer? Quais são os potenciais que eu tenho? Bom, gente, tá muito bom o nosso bate-papo. Acho que não esgotamos, tem muito mais coisas para falar sobre parques lineares, né? E acho que a gente até extrapolou para o bem várias outras questões, os potenciais. E você, então, que está aqui nos vendo, né? Gostaria que você compartilhasse, né, com as pessoas, suas redes sociais, compartilhasse nas suas redes de WhatsApp aí com, né, seu público, porque é um assunto importante para chegar na sua cidade
esse conhecimento. Às vezes não chega isso na sua cidade porque os próprios gestores às vezes não conhecem, né? Não tiveram oportunidade de se deparar com esse assunto, né? Então eu quero que você nos ajude aí a levar o nosso programa, né, a cada vez mais longe. Queria as palavras finais de você desse programa aqui, né? Estamos encerrando a segunda parte. Vou começar aqui pela Fernandinha, né? Obrigado, Fernanda, pela sua presença. Eu que agradeço, Selomar. Sempre é uma satisfação estar aqui com vocês, debatendo temas importantes para o urbanismo, debatendo situações em que nós queremos melhorar a vida das cidades, das pessoas que vivem na cidade, e agora, então, envolvida ao meio ambiente, né? A gente está num momento em que a crise climática tem sido premente, então acho que foi muito oportuno e agradeço mais uma vez o convite. Obrigado. Silvio? Olha, Selomar, eu agradeço muito ter vindo aqui, né? Quer dizer, estou à disposição aí, é um assunto que todos nós gostamos, né? E reforço o meu recado aqui. Eu acho que os prefeitos, principalmente das cidades médias, pequenas, né, têm que ousar um pouco mais e saber que um parque linear é um equipamento de multiuso. Ele tem reflexo na convivência, na saúde da população, né? Na educação, porque você pode ter programas ambientais de educação ambiental e, sobretudo, na situação de segurança, né? Em relação às enchentes, inundações, porque ele tem o aspecto da drenagem urbana e de saneamento. Então, é um equipamento assim, extremamente oportuno e sintonizado com as mudanças climáticas. Eu acho que é isso. Obrigado, Silvio. Carla? Ai, obrigada demais. Muito bom, né? Estar com vocês aqui falando sobre temas tão relevantes, né, para a sociedade e tão apaixonantes para nós, né? A gente tem essa paixãozinha, né, esse amorzinho em relação a todos os temas que dizem respeito, né, à cidade. E da importância disso no planejamento, né? De como é que a gente pode promover no planejamento espaços que realmente qualifiquem, né, o urbano, né, as cidades, que tragam, né, ganhos ambientais, sociais, culturais, econômicos. Eu acho que é isso. E todos esses recados, né, Silvio, para as pessoas que têm o poder de promover esse tipo de mudança, né, em relação aos recursos ambientais. Acho que é isso. Obrigada, Selomar. Obrigado vocês, né? E se você ficou até aqui, né, curta, compartilhe, né, e mande para suas redes sociais aí todo esse conteúdo, para o WhatsApp, para redes também do WhatsApp, né? E é um prazer, a gente faz esse programa para você, tá? Então, se está gostando, curte lá, deixa seu like, se inscreve, aciona o sininho, né? Para quando tiver programa novo, material novo, a gente está mandando. E até o próximo Complexidades, o podcast do ITCO.